A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 17 de junho. O FRN e entidades representativas participam de mesa redonda sobre crise orçamentária. Conselho Deliberativo do Proifes Federação aprova estado de mobilização sindical em defesa das IFES e da democracia. Contra cortes, Proifes Federação participa de ato com centenas de trabalhadores da educação e estudantes em Brasília. Governo subtrai natureza pública da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público da União. Docentes da UFRN elegem 7 delegados e delegadas para o 18º Encontro Nacional do Proifes Federação. Professores da rede municipal e estadual elegem nova diretoria do SINT-RN para o quadriênio 2022-2026. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Integrando a campanha nacional em defesa dos investimentos para instituições de educação, ciência, tecnologia e inovação, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte promove a mesa redonda intitulada Não aos Cortes em Educação e Ciência, como explica o reitor José Daniel Diniz. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde para as pessoas que estão acompanhando o Jornal da Educação. Essa cobertura desse tema atual e muito preocupante é muito importante para as nossas universidades. Nós estamos passando por um momento de muita dificuldade orçamentária, assim como estávamos passando já nos anos anteriores. Chegamos numa situação de iniciar esse ano com a retomada de atividades acadêmicas presenciais, com aumento nos compromissos das instituições e já com redução orçamentária. Então já foi um ano muito difícil de ser planejado pelas instituições, mas a situação recentemente foi mais agravada. Isso porque nós tivemos um bloqueio que foi inicialmente de 14,5% do nosso orçamento discricionário. Depois houve uma liberação de metade desse valor, estamos ainda com 7,2% desse orçamento bloqueado. E mais recentemente nós tivemos uma outra informação de que parte dessa parcela que ainda encontra-se bloqueada, ela agora sofreu um corte, metade dela. No caso da UFRN especificamente, significa dizer que a instituição perde mais 6 milhões de reais. Nós já perdemos, para iniciar o ano, mais de 11 milhões de reais. Então não tem como a instituição absorver esse tipo de corte. É uma situação extremamente preocupante. A nossa instituição precisa continuar funcionando, oferecendo educação de qualidade, como essa é a nossa característica, mas para isso nós precisamos que tenha imediatamente essa liberação desse bloqueio. Nesse sentido, nós temos uma programação no dia 21, uma programação nacional, onde as instituições estão levando essa informação para a sociedade. Espero que as pessoas que acompanham aqui a programação possam também acompanhar. A UFRN vai transmitir pela rádio universitária, pela TV universitária e também pelas redes da instituição. Então, espero que as pessoas que acompanham aqui a programação do Jornal da Educação possam também acompanhar essa programação agora no dia 21 de junho. A mesa redonda Não aos Cortes em Educação e Ciência será transmitida pela TV Universitária, Rádio Universitária FM e canal da UFRN do YouTube, nesta terça-feira, 21 de junho, às 17h30, e será mediado pela jornalista Maralice Freitas. Além da participação do reitor José Daniel Diniz, foram convidados representantes do DCE, Adurne Sindicato, Sinteste e Atens. Jornal da Educação. Extra Classe.
Reunido na sede do Proifes Federação em Brasília, o Conselho Deliberativo da entidade discutiu, entre outros pontos, os recentes ataques do governo federal à educação e ao serviço público. Frente a essa conjuntura, foi encaminhado para as entidades federadas o estabelecimento do estado de mobilização sindical, como detalha o professor Wellington Duarte, diretor do Adurne Sindicato e vice-presidente do Proifes Federação. O estado de mobilização sindical em defesa das IFES e da democracia foi uma deliberação emanada do encontro que tivemos em Brasília, da Federação, o seu Conselho Deliberativo, que orientou os sindicatos, dentro das suas especificidades, manter-se agora e até que seja possível a mobilização em defesa das universidades, dos institutos federais e da própria democracia. Vivemos tempos difíceis, com o governo acirrando as suas tentativas de destruição do Estado brasileiro, né? O Proifes vem acompanhando isso. O Proifes vem atuando, estamos inserindo 4 emendas na LDO de 2023, ou seja, atuamos em vários campos. E a mobilização sindical é para que todos os sindicatos que são federados e os que não são, façam eventos, seminários, façam manifestações, tudo que possa mobilizar a comunidade acadêmica e a sociedade de uma forma geral, para que ela defenda esse patrimônio da nação brasileira, que são as universidades e institutos federais. Além disso, defender de forma radical a democracia. Vivemos agora um período em que a democracia ela está aviltada, está ultrajada, e nós, como professores do Magistério Federal, professores do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, devem se unir a todas as outras categorias, como a dos servidores técnico-administrativo e os estudantes, para fazer essa ampla frente, né, cooptando inclusive segmentos da população, segmentos da sociedade civil organizada, para que essas pessoas somem esforços para brecar essa destruição que está sendo feita a toque de caixa agora, não apenas da universidade, dos institutos federais, mas do Estado brasileiro como um todo. Educação em pauta. E após esses recentes ataques do governo Bolsonaro ao orçamento da educação, centenas de trabalhadores da área e estudantes mostraram que não estão dispostos a engolir a tentativa de sucateamento do setor. Na última terça-feira, as ruas voltaram a ser tomadas pelos estudantes, professores e técnicos administrativos dos demais setores da educação, que se agruparam em uma luta conjunta com grupos do funcionalismo público que também sofrem com essa política de destruição. O Ocupa Brasília reuniu trabalhadores da educação e estudantes que protestaram em defesa da pasta e contra os cortes do orçamento do MEC de 2022, que dificultam o funcionalismo pleno das universidades públicas e instituições federais do Brasil. Flávio Silva, diretor financeiro do Proifes Federação, acompanhou de perto o ato. O 14 de junho, realizado em Brasília no último dia 14, na quarta-feira, reuniu docentes, estudantes, técnicos e técnicas das universidades federais de todo o Brasil, e chamado de Ocupa Brasília, né? E mais uma vez, né, nós fomos a ruas, né, para dizer, né, que somos contra os cortes na educação, contra a privatização das estatais e em defesa, claro, do serviço público. Serviço público esse que é bem negado pelo governo federal. O serviço público, os servidores públicos estão na luta aí pelo reajuste salarial há bastante tempo, e até hoje o governo federal não nos recebeu, não respondeu nenhuma das nossas propostas. Enfim, o Proifes Federação, juntamente com várias outras entidades, né, que compõem ali o FONASEF, protocolou ofício em janeiro ainda. O Proifes também protocolou ofício próprio também em janeiro, e até hoje nenhuma resposta sobre qualquer tipo de reajuste. Na verdade, o governo federal já disse que não terá nenhum tipo de reajuste para esse ano. O máximo que pode ter, talvez, é um aumento no Vale Alimentação, mas nem isso a gente conta, né? Então, lamentavelmente, o governo federal que aí está não respeita as universidades, não respeita os servidores públicos, né?
E é isso. Então a concentração ocorreu ali em frente ao anexo 2 da Câmara, né? Depois saímos encaminhada pela esplanada dos ministérios e terminou depois com um ato cultural, né? Mais no final do dia. Infelizmente é isso. É um governo que de fato está aí, né? Para destruir as universidades, que estão sofrendo muito com esses cortes que o governo está fazendo. Algumas universidades já disseram que não tem condição de finalizar o ano, ou seja, vão fechar as portas se isso acontecer. E a nossa luta é nesse sentido, de tentar reverter esses cortes, né? Cortes que já foram feitos em cima de outros cortes que já aconteceram, né? Então, as universidades hoje vivem com um orçamento, né? Com um orçamento que é o mesmo orçamento de 14 anos, 15 anos atrás, quando a quantidade de estudantes era bem menor, né? Algumas universidades a quantidade de estudantes era metade, e até hoje, hoje o orçamento é praticamente o mesmo. Então, infelizmente, é isso. É o governo tentando de todas as formas destruir as universidades, institutos federais. Por isso, a federação e as outras entidades continuam na luta para tentar reverter todos esses ataques do governo federal. Então é isso. Essa caravana, né, esse Ocupa Brasília serviu para que a gente possa fortalecer as lutas nacionalmente, né, e conseguir conectar com as outras mobilizações. Depois do intervalo, o governo subtrai natureza pública da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público da União. Docentes da UFRN elegem 7 delegados e delegadas para o 18º Encontro Nacional do Proifes Federação. E ainda, eleita a nova diretoria do SINT-RN para o quadriênio 2022-2026. Os detalhes logo a seguir. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Aprofundando sua política de privatização da Previdência, no último dia 26 de maio, o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória 1119/2022, que, em termos práticos, retira a natureza pública da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público da União, a FUNPRESP. A MP tem sido amplamente divulgada pela imprensa como uma medida benéfica para os servidores, já que reabre o prazo de migração para a Fundação até o dia 30 de novembro. Na realidade, contudo, ela traz consigo diversos pontos que merecem atenção. De cara, a medida já retira a limitação do teto remuneratório da administração pública para os diretores da Fundação, que são remunerados pelos próprios servidores que aderiram ao fundo. A medida extingue ainda a necessidade de licitação pela Lei 8.666 nas contratações. Agenda da Educação. Em votação eletrônica realizada entre os dias 30 de maio e 10 de junho, os professores e professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte elegeram a delegação do Adurni Sindicato para o 18º Encontro Nacional do Proifes Federação, marcado para acontecer no período de 12 a 14 de julho aqui em Natal. O presidente do Adurni Sindicato, professor Oswaldo Negrão, avalia como positiva a votação e a representatividade dos delegados eleitos. Nós tivemos uma excelente votação, nós tivemos 308 votos válidos nessa eleição de delegados para o Encontro Nacional do Proifes.
E o que chamou bastante atenção e que é muito positivo é a diversidade dessa representatividade dos delegados nesse encontro. Então nós temos delegados eleitos pelo CCSA, Xixila, Escola de Saúde, Escola de Jundiaí, a Facisa, SERES e o Centro de Educação. Então, demonstra a diversidade e essa representatividade plural, ela é muito benéfica justamente para que a gente tenha essa oportunidade da representação desses diversos centros, desses vários locais que compõem a nossa UFRN dentro do encontro nacional. E também esses delegados eles têm a possibilidade de apresentar proposições para o documento final do encontro nacional do PROIFES, que norteia as ações dos anos subsequentes. Então, ficamos muito felizes com o empenho, com a dedicação, a disponibilidade das pessoas, dos professores de participarem, de serem delegados e também daqueles que participaram da votação, né? Então, nós agradecemos muito esse empenho e essa dedicação dos professores, das professoras que disponibilizaram seus nomes e também daqueles que participaram do pleito eleitoral. Muito importante. E lembrando ainda também que é bastante importante reforçar que aqueles professores que têm interesse em participar do Encontro Nacional do PROIFES também podem se inscrever como ouvintes. Então a gente pede para aquelas professoras e professores que ainda tenham interesse em participar do Encontro Nacional que entrem em contato com a Secretaria do Adurne Sindicato, que nós vamos disponibilizar vagas também para aquelas pessoas que tenham esse interesse de acompanhar, são os eixos temáticos e um momento de bastante troca de experiências e uma oportunidade de interação, inclusive, com professoras e professores dos mais diversos estados do país. E ainda falando sobre processo de escolha, foi eleita com 70% dos votos da categoria a Chapa 1, que assume a direção do SINT-RN para o quadriênio 2022-2026. A professora Fátima Cardoso, coordenadora geral da entidade, falou ao Jornal da Educação sobre a sua recondução ao sindicato. Boa tarde, Adinaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da FM Universitária. É mais um prazer estar aqui agora falando do resultado das eleições do SINT, uma eleição que é democrática, onde nós tivemos 3 chapas participando, uma oportunidade muito boa de exercer a democracia, de fazer a escolha, e nós tivemos a recondução com 70,27% dos votos do total de votantes. Isso é muito interessante porque nos dá a condição de cada vez mais refletir sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso compromisso, aquilo que pesa sobre os nossos ombros. Então, eu quero agradecer a todos que participaram do processo. Em especial, eu quero agradecer àqueles que depositaram a sua confiança, a Chapa 1, Chapa José Teixeira, que rendeu uma homenagem ao nosso companheiro que se foi durante a Covid, lutou nas ruas por vacina, mas não teve a oportunidade de tomá-la. Assim, a gente fez uma campanha bonita, todos fizeram uma campanha bonita, e agora é tocar a nossa luta nas ruas, tocar na nossa organização e exercer um espaço desse de comunicação com a sociedade e agradecer, Adinaldo, pelas oportunidades que você tem dado ao SINT de aqui exercer a liberdade de expressão. E obrigada aos ouvintes e boa tarde a todos e a todas. O Jornal da Educação está chegando ao fim. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva,
O Adurni Sindicato conta ainda com a gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.